A gente vai estar falando sobre os projetos na nossa vida. Está aqui o William, né, que é arquiteto, né, William? E o William entende muito bem de projeto. E ele sabe muito bem a importância de você ter um projeto. Tá? Tanto para a construção de uma casa, como para a construção de uma vida. Tanto para a construção de um relacionamento, como para a edificação dos filhos. Né? Como que é importante você ter um projeto. E eu quero que você preste muita atenção. Então, hoje, agora pela manhã, nós vamos estar falando sobre como que nós devemos agir com os nossos projetos, como que nós alcançamos os nossos objetivos. E, à noite, a gente vai falar sobre um tema muito importante mesmo, que é o cuidado que nós temos que ter para não atropelar os projetos de Deus na nossa vida. Tá? Então, agora de manhã, nós vamos falar sobre como nós alcançamos os nossos projetos e à noite nós vamos conversar sobre o cuidado que devemos ter para não atropelarmos os projetos de Deus na nossa vida. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração para hoje? Eu vou explicar para você. Quando passa de ano, todo final de ano, começo de ano, é a mudança de um ciclo. Tá? Então nós passamos pela mudança de um ciclo. O dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, né? Nos astros, né? Não acontece nada. Né? É um dia, depois outro dia. O que muda é um ciclo. A gente entra num novo ciclo. É um novo ano, um novo ciclo. Então passamos de 2021 para 2022. Ok? O que tem que mudar é a nossa atitude. E a gente coloca projetos. Muitas pessoas têm projetos, têm planos. Têm desejos, né? Eu quero que 2022 seja melhor do que 2021. Ok, você é inteligente, é um bom projeto. Você quer que 2022 seja melhor do que 2021. Mas a gente precisa saber o que a gente quer. E a gente precisa entender o que a gente precisa fazer. Tá? Qual é a postura que nós devemos ter. O que acontece, seu Freitas, é que já nessa época, já passamos da metade de janeiro, já estamos terminando o primeiro mês, são 12 meses, já estamos terminando o primeiro mês. E quando a gente chega nessa época, as pessoas caem na realidade. E aí as pessoas voltam a viver aquela mesma rotina de sempre. Esquece do negócio do 31, esquece dos projetos que tinha, esquece que nós já estamos em 2022 e fica a mesma coisa que era o ano passado. Nessa época que a gente está vivendo, as pessoas já normatizaram a sua vida como a sua vida era. A maioria das pessoas. São poucas as pessoas que continuam engajadas no seu plano, no seu projeto, na sua decisão de mudança e de melhora de vida. Tá? Existem algumas coisas que são muito importantes quando você quer mudar a tua vida. Quando você quer transformar a tua vida. Quando você quer fazer algo diferente na tua vida. Tá? Então existem algumas atitudes, alguns passos que são extremamente importantes para aquele que de fato quer ter uma vida nova. Tá? E eu quero ler com você aqui, a gente vai conversar um pouquinho baseado na caminhada de Neemias. E eu vou pedir para você prestar muita atenção. Eu quero ser prático para não me alongar. Mas eu preciso que você preste muita atenção e que você me ajude, ok? Você que está em casa também que não compartilhou, compartilhe, é importante, tá? A gente vai fazer a leitura, a primeira leitura que a gente vai fazer é de Neemias, já no capítulo 6, tá? Então Neemias, a história de Neemias começa lá no capítulo 1, e a gente vai ver já a conclusão do projeto de Neemias, ok? Então nós vamos começar pela conclusão do projeto de Neemias. Olha só. Neemias capítulo 6, os versos 15 e 16, dizem assim. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul. Elul era o mês. Em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho. Porque eles perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Presta atenção.
eles perceberam que a obra, que o projeto, que o planejamento, ele foi executado com a ajuda de Deus. Ou seja, presta atenção, sem Deus, nada teria sido feito. E sem você fazer a tua parte, nada teria sido feito. Presta atenção, porque tem gente que olha para esse texto e diz, então foi Deus que fez. Sim, foi Deus que fez. Só que, presta atenção no detalhe, o projeto foi executado com a ajuda de Deus. Deus não faz, Deus ajuda. Presta atenção numa coisa que eu estou te falando, essa é uma chave, viu, Valdir? Deus não faz, Deus ajuda o que você está fazendo. Você está entendendo? Deus, Ele ajuda o que você está fazendo. Tá? Quais são as lições que eu quero trazer aqui, porque não quero me alongar. Quais são as lições que eu quero trazer para você nessa manhã? Primeira lição é essa daqui. Olhando para a vida de Neemias, porque Neemias, ele recebeu um projeto de Deus, tá? Ele recebeu um projeto de Deus, ele tinha um plano na sua vida, que era de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele ficou sabendo da situação de Jerusalém. O povo de Israel era a família de Neemias, era a nação de Neemias, era o povo de Neemias, e estava completamente destruído. E Deus colocou no coração de Neemias o desejo de reconstruir o muro, de reconstruir a dignidade do povo de Israel, certo? Neemias coloca esse plano no coração dele. Todo plano é Deus que coloca no nosso coração, todo projeto é Deus que coloca no nosso coração. E o projeto, o plano de Neemias era muito ousado, era praticamente impossível de se fazer o que ele fez. Jerusalém estava completamente destruída, e Deus chama Neemias para reconstruir. E aí Neemias vai começar esse projeto. Como que Neemias realiza esse projeto? Primeira lição que ele nos ensina: para alcançar os projetos de Deus, inclua Deus neles. Primeira coisa, gente, nós já começamos lendo o primeiro texto, que é o final do planejamento, quando as coisas deram certo, que é a conclusão da obra. Nós lemos que está lá, registrado, que Neemias fez tudo com a ajuda de Deus. O que significa que Deus está no começo desse projeto e no final desse projeto. Se você quer de fato mudar a tua vida, coloque Deus no teu projeto. Porque se você não colocar Deus no teu projeto, vai ser mais do mesmo. Eu, por exemplo, já estou com 50 anos. Depois de 50 anos fazendo a mesma coisa, você acha que eu vou conseguir fazer muita coisa diferente? Não. A não ser que eu encontre um parceiro que seja extraordinário, que seja sobrenatural, que seja ousado, que veja o que eu não estou vendo, que tenha um poder que eu não tenho. Quem aqui trabalha com empreendimento sabe muito bem disso. De repente você tem um grande projeto. Você tem um projeto, você idealizou um projeto. Aí você vai conversar com alguém para te ajudar nisso, e a pessoa vai dizer para você, você precisa de um parceiro que coloque recursos no teu projeto. Alguém que viabilize o teu projeto. Todos nós temos um projeto, um plano para a nossa vida, para que esse ano de 2022 seja um ano de transformação e de mudança na nossa vida. Só que comece certo. Inclua Deus no teu projeto. Senão, você não vai fazer muita coisa diferente, além daquilo que você já fez em todos os anos da sua vida até aqui. Olha só o versículo 4, capítulo 1. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que Neemias faz quando ele sente o chamado de Deus para uma área da sua vida? Ele vai buscar a Deus. Ele chora por causa da situação do seu povo, da miséria do seu povo. Ele lamenta os erros e as falhas que foram cometidas, o que foi feito que não deveria ter sido feito, o que não foi feito que deveria ter sido feito, ele lamenta.
Mas ele não fica só nisso. Ele se dispõe a jejuar, ou seja, se sacrificar, se doar, se dedicar à oração e a buscar a orientação de Deus. Porque ele entende que se Deus não tivesse no projeto e na vida dele, ele não iria muito longe. O máximo que ele ia conseguir ser era Neemias. E deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser muito sincero com você. Você não é grande coisa. Tem gente que acha que é grande coisa. Eu já achei muito tempo que eu era grande coisa. Mas deixa eu falar a verdade para você, você não é grande coisa. Fica bravo comigo não, mas você não é grande coisa. Então, Neemias, percebendo que ele não era grande coisa, ele diz, bom, eu preciso de um grande parceiro para esse projeto. Eu preciso de trazer alguém que tenha força, alguém que tenha recurso, alguém que tenha condições, alguém que seja melhor do que eu, alguém que seja sobrenatural, alguém que seja extraordinário. Se você tem projetos na tua vida, escolha Deus para ser o teu grande parceiro. Tem um monte de gente que fala, essa empresa é de Deus, minha vida é de Deus, minha família é de Deus, meu casamento é de Deus, mas isso é só fala. Porque quando você estabelece que você vai fazer uma parceria, um projeto com Deus, sabe, entregue para Ele a maior parte. Ó Deus, o Senhor é o meu sócio majoritário. Porque o Senhor é o dono da minha vida. Porque às vezes a gente traz Deus para a nossa vida como sócio minoritário. Deus está na nossa vida só para fazer isso ou para fazer aquilo, para servir nisso ou para servir naquilo. Mas na hora de tomar decisão, na hora de fazer a coisa acontecer, a gente vai pelas nossas próprias vias. Pelo nosso próprio coração. Neemias faz diferente, isso faz diferença. Ele busca a Deus, ele diz, Deus, quais são os passos? Por quê? Porque o Senhor é melhor do que eu. Porque o Senhor é mais sábio do que eu. Porque o Senhor tem mais recursos do que eu. Porque o Senhor está olhando de um ponto mais alto que eu. Então, Deus, quais são as estratégias? Você está entendendo, gente? Vocês estão pegando a grandeza do que eu estou falando para vocês? De vocês colocarem Deus à frente da vida de vocês, do projeto de vocês? Não foi por acaso que Neemias construiu em 52 dias os muros de Jerusalém, que hoje, com toda a tecnologia do mundo, é impossível fazer. Não foi por acaso que Neemias, ele conseguiu ter êxito em tudo que ele fez na vida. Ele tinha um grande parceiro, ele tinha um grande sócio, ele tinha alguém que estava à frente, ele tinha alguém que ele ouvia, ele tinha alguém que ele perguntava, ele tinha alguém que ele obedecia. Ele tinha alguém que estava à sua frente e que o ajudou em todos os seus sonhos. Coloque Deus à frente dos teus projetos. Mas coloca de verdade mesmo, gente, porque falar até papagaio... Não, papagaio não fala, né? Ele repete. Falar qualquer um pode falar. Mas fazer acontecer mesmo na vida é uma decisão que nós tomamos. Porque é como se você desse, Júlio, o controle para Deus. Ó Deus, o controle está aqui. Mas aí eu não vou pegar o controle de novo. O controle está na mão de Deus. Por que eu digo que eu estou com Deus, que o controle é de Deus, se todas as decisões eu tomo pela minha própria cabeça? Se eu saio por aí batendo cabeça aqui e ali, porque vou fazendo as coisas pela minha própria conta. Pergunte para Deus antes de fazer qualquer coisa. Se o projeto é teu e de Deus, se Deus é majoritário, se Deus é o que está olhando de um ponto mais alto, se Deus é mais sábio que você, se Deus é mais poderoso, mais forte do que você, por que você toma as decisões? Depois ele tem que ficar consertando. A gente usa errado, às vezes, sabe a pessoa que tem potencial que usa o potencial que tem errado? Tem gente que usa o potencial que tem errado. A pessoa tem um potencial extraordinário e usa errado. Deus é um potencial extraordinário que nós temos e a gente usa errado. A gente usa Deus para ficar consertando as coisas, quando Deus, na verdade, era para estar idealizando as coisas na nossa vida. Você está entendendo? A gente fica usando Deus para ficar consertando. Deus era para estar idealizando na nossa vida. Coloque Deus no lugar certo, na tua história e no teu projeto. Segunda lição que a gente aprende aqui, esteja disposto a sacrificar. Porque, gente, sem sacrifício, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Sem sacrifício, você não vai sair muito do lugar onde você está. Sem sacrifício, você vai até ficar sentado no lugar que você está na igreja, que você sempre senta aí.
que eu, para saber se o William veio na igreja ou não, eu olho ali sempre. Se eu quero saber se o seu Freitas e a dona Cristina estão na igreja, eu olho ali. E é difícil. Se um dia o William sentar do lado de cá, fica difícil. Mas tem que se sacrificar. Porque sem sacrifício ninguém chega a lugar nenhum. Olha só, olha o que o texto diz aqui. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, ele está começando o projeto. Depois que ele ora, olha o que ele faz. Na hora de servir o vinho, Neemias era copeiro do rei, na Babilônia, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei, o que era muito grave. Se o rei percebesse que alguém estava triste, ele podia mandar matar. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto está tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, a minha família? As portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei, olha só, quem que é o patrão aí? Quem que é o sócio majoritário? Então orei ao Deus dos céus, conversei com Deus antes de falar com o rei é importante, mas o meu sócio é mais importante. Então orei a Deus e depois respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir para a cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Ou seja, o projeto já está pronto e Neemias ele busca a orientação do seu sócio majoritário. E ele conversa com o rei e ele pede. E isto, gente, é um sacrifício. Por quê? Porque ele estava colocando a cabeça dele na mesa. Você está triste? Manda matar, porque quem pode ficar triste na presença do rei? Na presença do rei você tem que rir, você tem que sorrir, você tem que estar alegre, você tem que estar satisfeito. Neemias corre todo o risco de ousar e pedir algo para o rei. Não podia pedir nada para o rei. Nenhum servo podia pedir nada para o rei. E ele ousadamente conversa com o rei e pede. Ele se sacrifica. Se você olhar para a vida de Neemias, você vai ver que é um sacrifício. Ele era copeiro do rei, estava lá no escritório, na mesa, tomando, comendo, bebendo, na festa, no palácio. De repente ele está lá em Jerusalém, com a pá de pedreiro na mão, né, trabalhando de sol a sol, acordando às 4 da manhã, dormindo à tarde cansado, e enfrentando um monte de dificuldades, um monte de perigos. Ele está se sacrificando. Por quê? Porque você não vai chegar muito longe na tua vida se você não estiver disposto a sacrificar. Você não consegue melhorar o teu corpo, tua saúde física, se você não se sacrificar. Você não consegue melhorar teu emocional se você não se sacrificar. Você não consegue melhorar a tua família se você não se sacrificar. Você não consegue construir uma família se você não se sacrificar. Você não consegue mudar a tua vida financeira, a tua vida profissional, a tua vida espiritual, teu relacionamento com Deus se você não sacrificar. Por isso que Neemias, quando ele vai para a presença de Deus, ele vai jejuando. Por quê? Porque jejum é sacrifício. É você se abster de coisas que você gosta, em detrimento de um projeto maior que você tem para a tua vida. Se nós não estivermos dispostos a acordar um pouco mais cedo, a dormir um pouco mais tarde, a mudar um pouco os nossos hábitos, a deixar um pouquinho o lazer de lado e ir atrás de uns projetos, a abrir mão de ressentimentos, de mágoas, se nós não estivermos dispostos a abater o nosso orgulho e nos tornarmos mais humildes diante dos nossos relacionamentos, se nós não estivermos dispostos a encarar a verdade na nossa vida, nós não vamos muito longe de onde a gente está. Aliás, você não vai para lugar nenhum, você pode até regredir, mas você não vai avançar. Porque não existe avanço e não tem sacrifício. Gente, presta atenção. A Bíblia é muito sábia. Se o próprio Deus, Jesus Cristo, que esteve aqui, para ele conseguir o projeto dele, ele teve que se sacrificar. Hein, Cristina? Se Jesus teve que sacrificar, imagine você. Se Jesus, para alcançar o projeto, se sacrificou, quem sou eu e quem é você que a gente vai nadar de braçada e não vai se sacrificar e vai ser tudo bem? Tem um monte de gente que queria tudo isso que você quer também. Tem um monte de gente que quer até mais coisa que você quer. Tem um monte de gente inteligente no mundo. Mas os sábios são poucos. Porque os sábios são as pessoas que se sacrificam. Você quer alguma coisa na sua vida? Pague o preço para obter aquilo.
Só que as pessoas muitas vezes elas querem até chegar e pagar para alguém, dar dinheiro para alguém. Você faz isso na minha vida. Não funciona. Se não tiver dedicação, sacrifício, se não tiver, se você não esperar o tempo necessário, se você não tiver disposto a pagar por aquilo que você anseia e por aquilo que você deseja na tua vida, você não vai muito longe. A gente não vai muito longe. Sabe, a gente precisa fazer, a gente precisa abrir o coração, a gente precisa permitir que isso aconteça. A nossa igreja, por exemplo, nós estamos vai fazer 22 anos a nossa comunidade aqui de organização. É uma comunidade saudável, a nossa igreja é saudável, compramos terreno, estamos construindo. Tudo isso aqui foi com recurso nosso, devagar, certo, caminhando. Nós somos uma igreja tão grande, nós vamos caminhando, as pessoas vão chegando, muitos chegam, muitos saem, mas graças a Deus temos pessoas aqui que estão com a gente há muito tempo. Eu fico maravilhado de ver no louvor, na liderança da igreja, pessoas que estão aqui há tantos anos caminhando com a gente, e isso mostra que uma comunidade saudável. Só que a gente tem que esperar o tempo das coisas acontecerem. Não adianta a gente querer atropelar, não adianta a gente querer avançar para além. Nós precisamos nos sacrificar dia a dia para que as coisas aconteçam na nossa vida. Não tem jeito. Se não houver sacrifício, se não houver empenho, se não houver dedicação, se você não estiver disposto ao investimento, a coisa não acontece. Você está entendendo, gente? Senão você vai ficar mudando de projetos, mudando de sonhos, mudando de vida, mudando disso, mudando daquilo. E é casamento que não dá certo, é vida que não dá certo, é profissão que não dá certo, é resultado que não dá certo, é trabalho que não dá certo. E você fica mudando aqui, ali, vai aqui, pinga ali, muda de igreja, muda de tudo. E as coisas não acontecem, não vai acontecer, porque se não tiver sacrifício, se não tiver continuidade, se você não tiver mesmo dedicado a alguma coisa, não acontece. O que constrói o know-how na vida de uma pessoa é a capacidade que ela desenvolve de tornar-se boa naquilo que faz. A ponto de que se ela perder tudo que ela ganhou ao longo da sua vida, ela ganha tudo de novo. Por quê? Porque ela construiu know-how. Ela tem bagagem, ela tem ferramenta, ela tem capacidade. E isso você só consegue com sacrifício. Isso você não consegue com a herança do teu pai e da tua mãe. Isso você não consegue acertando a mega sena da virada. Isso não acontece na tua vida quando de algum jeito cai algum dinheiro, alguma coisa na tua conta e e agora? Não, isso acontece na construção da tua vida. Sacrifício, gente, sacrifício. Sem sacrifício, ninguém vai muito longe. Grandes projetos exigem o quê? Grandes sacrifícios. Escreva isso aí. Grandes projetos, você que está em casa, escreve aí nos comentários. Grandes projetos exigem de nós grandes sacrifícios. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Sem sacrifício, você nunca vai passar da mediocridade. Sem sacrifício, ninguém sai da mediocridade. Porque você está no pé da montanha. Para subir até o meio da montanha, qualquer alegre que nem você, que nem eu, consegue. Agora, para sair da metade da montanha, da mediocridade, média, a palavra medíocre é médio, ocle. Ocle é montanha, médio, vai até a metade da montanha. Então, para você ir até a metade, todo mundo aqui pode ir. Mas para você avançar mais e chegar no pico, são poucas pessoas que chegam. Por quê? Porque exige sacrifício, exige esforço, exige dedicação, exige empenho. Certo? E Neemias, ele se dispõe a isso. Isso faz toda a diferença. Terceira lição, para alcançar os teus projetos, convide pessoas para fazerem parte. Presta atenção. Convide pessoas para fazerem parte. Eu já tenho Deus como meu sócio majoritário. Então Deus é o meu sócio majoritário. Ele que é o Senhor desse projeto. E eu comecei um projeto. Mas ninguém faz nada grande sozinho. Porque é o seguinte, presta atenção. Se você estender teus braços, você vai ver até onde você consegue chegar. Então eu consigo chegar até aqui. Eu posso até esticar um pouquinho mais. Se eu fizer um pouco de exercício, eu posso ir até um pouco mais. Mas aqui já está quase que no meu limite. Eu não consigo passar muito daqui. Certo? Vem cá, o pastor Luiz, por gentileza. Você que é um homem bonito, mas casado, muito bem casado. Se eu quiser ir para além, aí eu, já estou aumentando. Já estou aumentando. Vem cá, Júlio. Só que você vai ficar do outro lado aqui.
vou ficar que nem Jesus com os dois na cruz, só que eu não sei qual que ajuda um jeito, qual que ajuda o outro. Tô brincando, gente, mas vamos lá. Ó, presta atenção, gente. Olha o tamanho que eu já estou. É assim que funciona. É assim que funciona. Só que tudo isso aqui, gente, tem que ter aquilo ali à frente, ó. Obrigado, gente. Tudo isso aqui tem que ter aquilo ali à frente. Deus tem que estar à frente do projeto. E quando Deus está à frente do projeto, eu vou encontrando parceiros. E a gente vai crescendo e vai se tornando maior. Só que, gente, não é qualquer parceiro. Não é qualquer pessoa. Tinha um monte de curva de rio que estava querendo se unir a Neemias no projeto. Mas eu preciso olhar para... Esse camarada é bom. Isso aqui eu quero para mim. Para o projeto, cabe para o projeto. O que eu vou fazer? Nós vamos abençoar junto. Nós vamos crescer junto. Nós vamos comer o pão, a migalha, mas depois nós vamos sentar na mesa. Nós vamos comer a migalha. Você está afim de comer a migalha comigo? Vamos comer a migalha. Mas depois nós vamos sentar à mesa. Depois você senta à mesa comigo. Foi isso que Neemias fez. Todos que comeram migalha com ele, sentaram à mesa com ele. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Você acha que Jesus não podia ter feito tudo sozinho, Freitas? Claro que podia. Jesus é Jesus, gente. Jesus podia ter feito tudo sozinho. Por que não fez? Porque ele estava numa situação de humanidade. E nós, seres humanos, não fazemos nada sozinho. Você não consegue fazer sozinho. Sabe por que você nasceu? Porque ninguém nasceu sozinho aqui. Sabe por que uma pessoa nasce? Porque duas pessoas se unem e constroem a vida de uma outra pessoa. A gente não consegue fazer nada sozinho. Só que não faça com qualquer pessoa. Não faça com qualquer um. Presta atenção. Neemias 2,18. Também lhes contei como Deus havia sido bondoso. Como que você atrai pessoas para o teu projeto? Conte o teu projeto, converse sobre o teu projeto. Aí eu falei, olha, também lhes contei como Deus tinha sido, olha o chefe. Também contei como Deus, o chefe, tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito, que as coisas estavam caminhando. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E eles se encorajaram para este bom projeto. Como que eu apresentei esse projeto para eles? Eu comecei apresentando. Falei, olha, é como se eu reunisse vocês aqui para um projeto. Gente, eu chamei vocês... Deus tem colocado, Deus, o majoritário, tem colocado no meu coração um projeto. E eu estou desempenhando esse projeto. Tenho uma parceria com Deus e eu quero fazer essa parceria com vocês. Estender essa parceria com vocês. Só que assim, esse projeto é o seguinte. Nós vamos comer migalha. Nós vamos comer no chão. Porque ninguém se torna grande em nada se não tiver sido pequeno em tudo. Presta atenção. Ninguém se torna grande em nada se não tiver a coragem de tornar-se pequeno em tudo. Quem não tiver disposto a varrer o chão da empresa, nunca estará preparado para tornar-se o presidente da empresa, o CEO da empresa. Isso é muito forte. Eu encontro parceiros ao longo do meu caminho, pessoas que vão caminhando, pessoas vão chegando, pessoas vão saindo. Eu falei para vocês, na igreja, 20 anos, muita gente chegou, muita gente saiu. Perdemos algumas pessoas boas, ganhamos algumas pessoas boas. Perdemos ou nos livramos de pessoas ruins. É verdade, é verdade, eu estou sendo sincero. É o caminho, é o processo que faz na vida. Tem pessoas que deixam saudade, não tem? Tem. Mas tem pessoas que deixam alívio. Isso acontece em família, isso acontece numa empresa, isso acontece na vida, em todos os sentidos. Mas nós não conseguimos fazer nada sozinho. Tem gente que diz, já tentei demais com as pessoas, agora não vou fazer mais. Eu também já pensei essa loucura. Teve uma época que eu estava tão cansado de igreja que eu fui lá e fiz vestibular para agronomia. O pessoal falou, Maurício, mas o que você tem a ver com agronomia? O que é agronomia na tua cabeça? O que é agronomia? Eu falei, porque é terra, eu vou ficar olhando para a terra. Eu não vou precisar olhar para a pessoa ninguém. Não vou precisar olhando para a gente. Eu vou olhar para a terra, eu vou ficar o dia inteiro olhando para a semente e olhando para a terra. Olhando para a semente e para a terra. Depois eu descobri que a agricultura não se faz se não tiver gente. E o que faz a agricultura acontecer é gente. E se eu não souber trabalhar com gente, eu não chego a lugar nenhum na minha vida. Porque a vida é gente. Família é gente. Tudo é gente na nossa vida. E se eu não souber trabalhar e lidar com as pessoas, eu não chego a lugar nenhum. Você está entendendo? Então, todos nós precisamos de parceiros.
bons parceiros para os nossos projetos. Deus é o nosso sócio majoritário. Nós iremos nos sacrificar. E iremos encontrar pessoas que entenderão o nosso bom projeto, como Neemias coloca aqui, o nosso bom projeto, eles vão aceitar o nosso bom projeto, eles vão caminhar com a gente, eles vão comer as migalhas com a gente e depois sentarão à mesa. Olha a quarta lição. Para vencer os seus projetos, para alcançar os seus projetos, vença as oposições. Porque aí nós chegamos num outro ponto, num outro nível, que é a oposição, certo? Quando você fala sobre um projeto na tua vida, pessoas vão rir de você, porque vão ver que você não tem condição para isso. Então, a primeira coisa, as pessoas vão rir. Ah, quem disse que você vai fazer um negócio desse? Mas quando as pessoas começam a perceber que a coisa começa a caminhar, todas as pessoas derrotadas na vida não querem que você se torne uma pessoa vencedora. Toda pessoa derrotada, isso acontece e começa dentro da tua própria casa. Começa dentro do teu próprio círculo de relacionamento. As pessoas derrotadas não querem ver o teu sucesso, porque o teu sucesso condena a miséria e o fracasso delas. Então o que elas vão fazer? De alguma forma elas vão minar o teu projeto. Quando Neemias chegou, o que é Neemias? O que é Neemias? Neemias é o copeiro do rei, o cara nunca pegou numa colher de pedreiro, o cara vai fazer o quê? Não, Neemias não vai fazer nada, as pessoas nem conhecem Neemias, nem respeitam Neemias. Só que Neemias, ele tinha um grande parceiro, um grande sócio dele. E aí Neemias, ele começa a fazer de acordo com o sócio, e a coisa começa a acontecer. As reuniões começam a acontecer, o projeto começa a ser elaborado, as coisas começam a dar passo. E aí as pessoas que estavam lá, que nunca fizeram nada por aquele lugar, que nunca contribuíram com nada, pessoas que não, que não contribuem com nada para a vida, que se está é daquele jeito e se não está é daquele jeito também, às vezes até melhora, se a pessoa não está. Esse tipo de gente de repente começa a se opor e começa a se levantar e começa a cercar. E se tornam os grandes inimigos de Neemias e do projeto de Deus. Não pense que você não vai ter oposição no teu projeto, ele vem de todos os lados. A oposição vem de todas as formas, de todas as maneiras na vida de todos nós. Não tem como você fazer um grande projeto sem grandes oposições. Não tem como você construir algo novo e grande na tua vida sem que alguém se rebele ou se levante contra você. Gente, presta atenção, é muito simples o jeito de explicar isso para vocês. Imagina que todos nós aqui estejamos desorganizados. Se eu olho aqui, por exemplo, eu percebo que a gente está... a maneira que a gente está sentado aqui, temos espaços vagos aqui e tal e tal. Se eu chego aqui e eu tenho um projeto de organizar esse ambiente. Organizar aqui para que a gente sente melhor, para que todo mundo sente no melhor lugar que pode sentar, para que a gente melhore esse ambiente aqui. Ok? Na hora que eu começo a fazer isso, é natural que eu incomode algumas pessoas, é natural que as pessoas se sintam incomodadas. Se de repente eu chegar para o William e falar, William, senta aqui. Que negócio é esse de sentar aqui, pastor? Eu sempre sentei aqui, é o meu lugar aqui. Esses dias eu quase matei um irmão, que eu cheguei na igreja, estava cheia a igreja, ele estava sentado no meu lugar. É sorte que eu estava sem a arma. Senão eu tinha matado o irmão. Porque ele pegou meu lugar. Sabe, então aí começa o incômodo, sabe? O que eu quero dizer para você é o seguinte, a tua família está do jeito que está. Ninguém está contente de repente do jeito que a tua família está. Só que se alguém resolve melhorar a tua família, quem não está contente fica incomodado. Ah, mas por que fazer isso? Mas eu não quero fazer isso, não quero mudar. Eu quero uma família diferente, mas eu não quero fazer nada diferente. Você está entendendo, gente? Toda vez que você for começar um projeto novo, você vai incomodar pessoas. Porque todo empreendedor, toda pessoa que projeta, que avança, ela incomoda pessoas. Ela incomoda pessoas. O Garrincha, por exemplo, tem uma escolinha de futebol aqui na cidade, e fez uma parceria com o Falcão e tal, a coisa está caminhando. Enquanto você está fazendo teu projeto no cantinho lá, fazendo teu projeto naquela quadra que não tem trave, que você coloca 2 pau lá, aí você pega, junta umas meias, faz uma bola e começa... Eu estou um pouco mais antigo, né? E começa a fazer a coisa e tal. Está tudo bem, está tudo bem. A pessoa passa e fala, aí, o cara que tem a escolinha de futebol do outro lado da rua, ele diz, e aí, Garrincha, Deus te abençoe, meu irmão, estou com você. Se precisar de alguma coisa, vai lá na minha escolinha lá que eu estou com você. Nós estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos, eu quero o teu bem, eu quero o melhor para você. Beleza? Mas, de repente, ele vai lá, consegue uma parceria, aí ele consegue uma quadra melhor,
Aí a coisa começa a caminhar, aí na cidade começa a se falar do bom trabalho que ele faz, do projeto que ele tem. Ah, meu irmão, o cara lá já passa, já nem desce o vidro mais, a coisa já fica diferente. E dali um dia já está arrumando um jeito às vezes de difamar, de criar caso. Por quê? Porque é natural, faz parte da vida. Quem não quer crescer na vida não vai enfrentar essas coisas. Mas se você quer crescer na vida, se prepare. Mesma igreja, gente, você pensa o quê? Mesma igreja. Enquanto está aqui pequenininha, está aqui, papá, beleza. Ninguém, não, Deus abençoe. Mais uma igreja na cidade, glória a Deus, Deus é bom. Importante que tenha muitas igrejas. Mas na hora que o negócio começa a acontecer, a coisa vira. E a oposição vem. E vem de todos os lados. Jesus, você pensa o quê? Quem que entregou Jesus para ser crucificado? Não foi o Zé da esquina. Não foi o soldado romano. Quem que entregou Jesus para ser morto? Foi a própria religião da época, foram os anciões da época, foram os sacerdotes da época. Por quê? Porque eles viram, pô, esse cara cresceu demais. Vamos ter que dar um jeito nele. Você está entendendo? Só que presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Se o projeto é de Deus, Deus garante o projeto. O que eles fizeram com Jesus? Mataram. Adiantou? Não. Resolveu. Porque quando o projeto é de Deus, até as tentativas para te destruir são caminhos para o teu sucesso. Presta atenção. Até as tentativas para te destruírem são caminhos para o teu sucesso. Pastor, me dá uma prova do que o senhor está falando é verdade. Lembra do gigante Golias? O gigante Golias era uma prova para destruir o exército de Deus, para tomar posse do povo de Deus. Daí chega Davi lá. Chega o Davi. E o Davi chega com a funda, com a pedra. E aí o Davi vai lutar contra o gigante. E aquilo que era para ser um lugar de destruição, se você está no centro da vontade de Deus, é um lugar para o teu avanço, para o teu crescimento. Porque Deus usa até o diabo para te servir. Deus usa até o diabo para te servir, se você está no projeto de Deus. Todo plano do inimigo contra a tua vida é frustrado quando você está no projeto de Deus. Neemias 4, 7, 8. Quando, porém, Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, olha só, avançamos, crescemos. No começo ninguém dava bola, mas na hora que eles viram que o negócio estava avançando e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O que o inimigo faz? Ele quer atacar você, ele quer causar confusão, porque ele não quer que você prossiga com o projeto. Coisa fantástica, né, gente? Então, vença as oposições ficando firme, estando firme em Deus. E, por último, para a gente terminar, para alcançar os teus projetos, seja dedicado ao trabalho. Seja dedicado. Sabe, se você quer construir algo importante, seja dedicado, se dedique. No começo vão precisar horas e horas. No começo você vai precisar conversar com a tua família, porque você vai ficar um pouco ausente da tua casa. A tua família vai precisar entender. No começo você vai ter que dormir menos. No começo você vai ter que buscar mais, que correr atrás mais, que sair fazer acontecendo. No começo você que tem uma empresa, no começo você vai ser o CEO, você vai ser o secretário, você vai ser o atendimento, você vai ser o vendedor, você vai ser o telemarketing, você vai ser tudo no começo. Mas depois, conforme a coisa vai desenvolvendo, vai caminhando, aí você vai tendo parceiros que vão se agregando e que vão caminhando com você. Mas no começo você tem que ser tudo. É você que vai lá abrir a porta para o camarada entrar no teu escritório. É você que sobe com a pessoa. É você que oferece água. É você que vai buscar água. É você que oferece o café. É você que entrega o café. É você que fez o café. É você que convida a pessoa, que a pessoa fala, eu posso ir no banheiro. É você que limpou o banheiro. É você que limpou o xixi que o cara pingou no chão. É você que deixou cheiroso o banheiro para o camarada entrar. É tudo você que fez. Sem dedicação a gente não consegue. Não, porque eu sou o presidente, porque eu sou... Você não é ninguém. Você é menos do que você acha que você é. Vai conversar com o sócio majoritário e perguntar quem você é para você ver. Ele vai explicar para você.
Com Deus você é tudo, sem Deus você não é nada. Só que aprenda com Deus, porque mesmo sendo tudo, Ele se fez nada, para que eu e você pudéssemos nos tornar aquilo que nós podemos ser, nele. Então, gente, perca tempo não, se dedique. Você precisa mudar a sua vida? Se dedique. Você precisa resolver questões pessoais? Se dedique. Você precisa mudar a tua história? Se dedique. Você quer mudar a tua vida financeira? Se dedique. Você quer mudar a tua vida familiar? Se dedique. Você quer mudar a tua história? Se dedique. Você quer construir um futuro melhor para você, para a tua casa e para a tua família? Se dedique. Sem dedicação nós não chegaremos a lugar nenhum. Se nós não nos dedicarmos, sabe? Não fique esperando o dia perfeito, não fique esperando a hora perfeita, não fique esperando o jeito perfeito, não fique esperando as pessoas perfeitas. Faça, simplesmente faça, e vai fazendo melhor a cada dia, e o melhor que você pode, e vai se empenhando e se dedicando, porque se esse projeto Deus colocou no teu coração, Deus vai te dar todas as condições que você precisa. Se dedique. Esse ano de 2022 se dedique. Eu gosto muito de uma ideia que eu ouvi de um pastor, quando alguém chegou para ele e falou assim: pastor, eu tenho uma ideia para o ano que vem. Final de ano, né? Tema. Vamos colocar o tema para o novo ano. Pastor, eu tenho uma ideia para o ano que vem, que vai arrebentar na cidade. Qual que é a ideia, meu filho? Aí ele falou: pastor, ano que vem vai ser o ano da colheita. O ano da colheita. Uhul! Ano da colheita. Nós vamos colher como nunca colhemos. O pastor ficou olhando a empolgação daquele jovem. E aí, quando ele terminou de falar, ele falou: pastor, o senhor não gostou do meu tema, colheita? A gente pode pensar, o senhor não gostou? Não, o tema colheita é fantástico. Mas o senhor não gostou? Eu vi que o senhor não se empolgou. O que o senhor está... O pastor disse: não, eu só estou pensando qual que foi o ano do plantio. Porque nós queremos ter o ano da colheita. Mas qual foi o ano do plantio? Antes da gente ter na igreja o ano da colheita, nós precisamos ter o ano do plantio. Antes de você ter o ano da colheita na tua vida, você precisa ter o ano do plantio. Não é, Freitas? Alguém vai colher se não plantou? A gente precisa ter o ano do plantio. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Esse texto está falando de colheita. Mas antes da colheita, esse texto está falando de plantio. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, porque não tem como semear sem andar, não tem como semear sem chorar. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Está tudo na nossa mão, gente. Eu termino aqui dizendo para você o seguinte: está tudo nas tuas mãos. Cabe a você ter um plano, organizar essa sociedade, colocar Deus com 99% das ações. Porque, presta atenção, se você tiver 99% das ações e Deus tiver 1% das ações na tua vida, no teu projeto, você vai fazer muito pouco. Você vai fazer muito pouco. Agora, se Deus tiver 99% do teu projeto e você tiver 1% do teu projeto, você vai ficar assustado com o que Deus vai fazer. Porque quanto mais Deus engajado está no teu projeto, maior será o êxito no teu caminho. E ter Deus, gente, presta atenção, estou falando sério. E ter Deus como teu sócio majoritário nesse empreendimento que é a tua vida, é algo muito sério. Não faça Deus de bobo. Não faça Deus de palhaço. Não faça Deus de bobo na tua vida. Ah, Deus só é o dono, mas é eu que mando. O Senhor é o dono, mas é eu que decido. O Senhor é o dono, mas é do meu jeito. Pare de fazer bobagem. Pare de escolher bobagens. Quer ser sábio na sua vida, quer caminhar bem, quer ir longe,
Primeiro que você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai comer migalha. Se não comer migalha, não fica bom. Você acha que Deus não podia fazer um perlim-pim-pim, tirar o povo do Egito e jogar eles da terra prometida? Claro que podia. Por que Deus não fez? Porque o reino de Deus não é para medíocres. O reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus é para Josués e Calebes. O reino de Deus não é para murmuradores. O reino de Deus não é para pessoas que estão reclamando do sol, muita chuva, o som está alto demais, demorou muito, ai, demorou pouco, ai, essa roupa, ai, eu não tenho, ai, não sei o que lá. Você não é soldado. Pode ser um modelo para tirar foto para a revista, que é o lugar de maior mentira do mundo. O cara que não bebe, não toma aquele negócio, ele faz fotografia, né? Não é assim? O cara vai lá, o shampoo. Esse shampoo, o cara nunca usou o shampoo. Mas é um artista. Ele mostra o shampoo ali, todo mundo acha. Ele nunca usou aquele shampoo e nunca vai usar. E às vezes a gente pega a nossa roupa de soldado, nossa coisa, tira foto aqui que eu sou um soldado de Cristo. Meu irmão, quer ser soldado de Cristo? Seja. Quer ser parceiro de Deus? Seja. Quer ter Deus como teu sócio? Tenha. Mas tenha de verdade. E se você falar que você quer ter Ele de verdade, Ele vai dar um trato em você. Ele vai dar um trato em você. Vai ter dia que vai ser chorando, andando e chorando, sem parar de andar. Chora, mas anda, Deus vai falar para você. Chora, mas continua andando. Ai, Deus, eu estou chorando, porque a gente quando chora quer mimo, né? Ai, meu Deus, parece gato, né? Que você passa a mão atrás, arrepia tudo assim. A gente fica assim. A gente quer pena, quer que as pessoas, ai, pastor não liga. Ai, a minha esposa não fala nada. Ai, o meu patrão não... Calma, gente. Calma. É um pouco diferente. Você precisa se dedicar e estar disposto a pagar o preço pelo que você quer. E se o que você quer for grande, você não vai pagar preço barato não. Porque Deus não vai cobrar barato de você a tua parte. Se Deus vai fazer uma grande coisa na minha vida, provavelmente Ele vai exigir uma grande coisa da minha vida. Porque é assim que um sócio saudável funciona. Todo mundo se empenha, todo mundo se dedica e todo mundo faz acontecer. Quem já teve sociedade aqui com gente que era folgado sabe o que é isso. Deus não vai fazer parceria com folgado. Tá bom?